Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Então, telespectadores do programa sobre a ciência Trilogia Analítica, estamos então mais uma vez aqui para transmitirmos ideias de uma ciência que fez a união com a filosofia e a espiritualidade. E eu posso dizer, afirmar com absoluta certeza que foi o Dr. Kepp, Norberto Kepp, que deu início a essa forma de conhecimento e de atividade humana. Já no segunda metade do século XX, ele já tinha tudo completo e começou a divulgação dessa ciência pelo mundo. E assim o fizemos, né? Traduzimos os livros para vários idiomas, trabalhamos em diversos países, tivemos analistas trabalhando e difundindo programas de televisão, palestras, conferências, atendendo clientes, para que o mundo saia da ciência materialista, que está brecando o desenvolvimento da humanidade, ao invés de dando progresso. A ciência materialista, que vê o ser humano como um amontoado de partículas, de moléculas, depois de células, enfim. Então, essa visão materialista da criação está levando a humanidade ao desastre, inclusive ao desastre ambiental, desastre da saúde, desastre de todos os campos de conhecimento. Então, o que Kepp propõe com a escola científica dele? E nós, na nossa faculdade trilógica, nós temos os nossos cursos que aplicam essa ciência em todos os campos, viu? Por quê? Porque Kepp percebeu que todos os campos estão invertidos. Então, sabe o que ele fala aqui neste livro que ele lançou, o último livro dele, Parousia, Restauração do Paraíso? Ele propõe o seguinte, que o meu trabalho trilógico, diz ele, tem a finalidade para a restauração do paraíso. Sim, é uma ciência que tem essa finalidade. Através do retorno ao bem, à beleza e à verdade, que estão estragados com a nossa atitude. Atitude, vejam bem essa palavra. Que tivemos juntamente com os demônios, os seres malignos. Então, que essa atitude agora de desinverter a humanidade, que tomou a direção invertida, principalmente a partir da Idade Moderna, seja no setor da teologia, da filosofia e principalmente das ciências. Então, essa inversão vem se acentuando de tal forma que todos os campos, direito, político, social, medicina e todos os outros, estão levando a humanidade a uma catástrofe, essa inversão. Então, Kepp coloca o seguinte, que nós estamos decididos a colaborar nessa recuperação para impedir o final deste nosso planeta, através da conscientização dos erros. E essa conscientização dos erros está no campo psicológico, principalmente, que se trata da inversão psicossocial. Dr. Kepp, essa inversão também está na medicina, né? Eu trabalhei no Hospital das Clínicas durante 30 anos com o professor Medina, com o professor Decaux, com o professor Sebastião Sampaio. Bom, eram professores antes desses que estão lá, né?
E o que eu notava, principalmente com o professor Edmundo Vasconcelos, que tratava do aspecto, né, da saúde, no sentido, assim, da alimentação, né, do corpo, da questão, assim, não só da alimentação, como da questão de operação, né? Então, esse trabalho que eu fiz foi no sentido de tentar introduzir na medicina a questão da alma. Então, eu escrevi lá este trabalho, chamado A Medicina da Alma. Por quê, né? Porque havia uns psicanalistas antigos que já tratavam da questão que eles chamam de psicossomato. Então, essa questão era a questão, por exemplo, dos sentimentos, das emoções, né? Eram psicanalistas que tentavam introduzir no conceito de doença também a questão das doenças que vêm do espírito, né? Questão das doenças que vêm, a gente chama da alma, né? De maneira que durante, até agora, a maior parte das faculdades de medicina não tratam do assunto assim espiritual, não trata do assunto psicológico e não tratam do que é fundamental que causa as doenças. Então, o que causa a doença, né? A gente pode dizer o seguinte: em primeiro lugar, é o sentimento ruim. Então, o sentimento é fundamental. Se a pessoa toda hora tem raiva, tem inveja, toda hora, assim, comenta negativamente o próximo, comenta as coisas negativamente, né? As pessoas pessimistas, né? Ou as pessoas que têm muita raiva, que atacam todo mundo. É claro que essas pessoas envenenam a própria alma, né? Então, eu posso dizer que o único sentimento real, verdadeiro que existe é o amor, é o afeto. Tirando o afeto, o amor, os outros, vamos dizer, a raiva, a inveja, a questão de qualquer atitude que não seja amor, é uma atitude que não pertence ao sentimento. É uma pessoa contra o sentimento. Então, existe, né, no nosso trabalho uma união que eu fiz entre a questão, vamos dizer, da ciência com a questão da teologia e a questão também da filosofia. Então, os primeiros autores das ciências, a gente pode dizer, esse que praticamente criou, vamos dizer, a questão, né, como nós fizemos agora, né, o motor, a questão assim da ciência na física, né? Então, esse autor é aquele Isaac Newton, na Inglaterra, que quis eliminar do ser humano a Deus, quis eliminar a Deus, né, do ser humano. Então, com isso, ele criou, então, uma ciência assim, vamos dizer, pela metade.
uma ciência que não trata do aspecto fundamental. E a mesma coisa aconteceu na medicina, né? A medicina nunca tratou assim da questão das doenças no setor assim espiritual, no setor que eu chamo de alma. Então, mais uma vez, eu quero mostrar, eu fiz assim a medicina, né, da alma, para tentar colocar, por exemplo, o próprio Freud. É uma questão interessante, né? Ele que se dizia ateu, ele colocou na medicina a parte do inconsciente, que é justamente a parte espiritual. Só que ele não admitia que era assim. Mas a gente sabe que o fundamental é ver, né, a parte espiritual. Eu gostaria até de pôr um cartaz aí para esclarecer alguma coisa. Veja lá esse quadro, né? Esse gráfico. Veja lá a questão da inversão. A terceira consequência da inversão. A terceira consequência seria a fantasia delirante, que são chamados dos delírios. Primeiro. Então, em primeiro lugar, né? Viver. O que acontece, né? Que torna a pessoa doente. Ela quer viver de maneira infantil. Isso se chama regressão na psicanálise. Então, e a pessoa quer levar a vida como se fosse uma brincadeira. Então, o que acontece é isso. É que a psicanálise, essa tradicional do Freud, não considerou a parte dos sentimentos e dos pensamentos. Então, eles achavam o seguinte, principalmente no complexo de Édipo, né? Que se a criança ela tinha uma atitude de, vamos dizer, de eliminar quando é homem ou pai para ter a mãe só para ele, e não só no sentido assim afetivo, mas até sexual. E a menina, né, eliminar a mãe para ter o pai só para ela, esse complexo de Édipo foi muito comentado pelos psicanalistas iniciais, né, que não aceitavam que visse nessa questão sexual da libido, né, a causa de todos os problemas. Carl Gustav Jung se separou então do Freud por causa disso. Então eu fiz esse quadro para mostrar que a causa fundamental do problema humano, a causa assim básico, é inicialmente o desejo do indivíduo continuar infantil. Não na questão apenas de brincar com coisas infantis e viver num mundo assim com ideias infantis, mas também uma questão da pessoa não querer responsabilidade. Notem que todo mundo, em geral, quer ter um patrão para dar ordens. Todo mundo, em geral, quer ter um superior que diga o que fazer. Não apenas, né, conserva a questão infantil de obedecer, de seguir os pais, mas depois, né, quer seguir os professores e não consegue ele próprio assumir o problema que surge em frente. Então eu pus isso, geralmente a psicanálise também trata tradicional, que o ser humano ele gostaria de continuar mais ou menos infantil, de levar uma vida de festas, né? De alegria,
uma vida assim de divertimento. Então aí vem essa questão, né, do indivíduo não amadurecer. Alguém quer falar alguma coisa? Dr. Kepp, eu estava pensando que nós vemos muitos jovens e não tão jovens nessa conduta que o senhor estava trazendo, de querer ficar para sempre o estudante, sem responsabilidade. É uma dificuldade de assumir a vida, inclusive pensar em ser útil, como ela vai ajudar os outros. Ela quer sempre ser cuidada, que os outros deem atenção para ela, cuidem dela e forneçam o que ela precisa. Ela não pensa que ela é que tem que ser a doadora, aquela que vai atuar em prol da sociedade, desse mundo que precisa tanto, né? E tem também, né, Selma, essa questão do pão e circo, né, que é conhecido, que os poderosos, eles mantêm a população com pão e circo. O pão que é uma dependência, né? E o circo é essa alienação, mantendo sempre as pessoas alienadas. Então a pessoa nunca cresce, né? Não sai dessa dependência neurótica, né? Lá o Império Romano, né, falava muito isso, né, da questão circense, né, da festa para o povo, inclusive até matando os coitados dos mártires, né, lá no circo, jogando feras em cima, causando assim uma questão terrível, né, na cristandade daquele tempo. Dr. Kepp, o senhor costuma dizer que esse problema sério que a humanidade praticamente toda vive, mas principalmente em algumas regiões do planeta mais dependentes, né, que tem um povo mais primitivo, mais dependente. O senhor diz o seguinte, que a pessoa ela idealiza um político, um governo, para resolver os seus problemas pessoais. Então, a pessoa não quer cuidar da sua vida, assumir como adulto a sua vida, ver o que ele precisa fazer para sobreviver, ter uma mentalidade adulta. Então, com isso, ele fica um joguete nas mãos de manipuladores, sejam de esquerda, de direita, de centro, enfim. Eles esperam, eles idealizam um presidente, um governo, que vai prover a ele uma vida que ele não precisa mais se preocupar em cuidar de si mesmo, né? Inclusive, eu coloquei aí, viu, Cláudia, em segundo lugar, sim, veja o que eu escrevi lá. Imaginar que pode viver sem trabalhar. Então, se a pessoa tem essa ideia, né? Interessante a questão do serviço público. Em geral, o indivíduo quer ter trabalhar, né, no serviço público, porque aí, dando um jeitinho, etc. Isso havia muito no Rio de Janeiro. A pessoa só assina o ponto quando vai à repartição pública. Em geral, depois, não faz mais nada. Vai para casa, vai cuidar de outras coisas. Então, aí, vamos dizer, até uma questão espiritual, que o demônio pegou a pessoa, né? O indivíduo que não tem ação, e ação, a gente pode dizer que é a origem de todo bem. O indivíduo sem ação, o indivíduo que não trabalha, que não se dedica, que não, vamos dizer, quer assim a ação por si, quer ir lá para ganhar dinheiro, é o indivíduo que pode ter todos os vícios. Então, quando a gente vê, né, uma parte da, vamos dizer, não é muito grande, mas uma parte do povo que não trabalha, seja aqui no Brasil, seja em todos os países, então essa parte se torna muito doente. Quer falar alguma coisa? Eu conheço várias pessoas assim, né? Dá para perceber que quando a pessoa imagina que
seria bom conseguir viver sem trabalhar, elas são muito angustiadas, ansiosas, muito tensas. Dá para perceber que elas são atormentadas, porque é o que o senhor está falando, né? A questão da ação, né? Que traz todo o nosso equilíbrio. Então, essas pessoas acabam adoecendo muito também, vivem nos hospitais, né? Consultórios dentários. Elas vivem sempre, nunca são felizes, estão sempre muito agitadas ou muito depressivas, porque elas cortaram a ação, que é todo o bem que a gente pode ter, equilíbrio, é através das atividades. Eu tenho um livro que eu escrevi, Terra, o planeta ilusório. Então, muitos dizem, então não é verdade um planeta verdadeiro. A ilusão é essa parte sem trabalho, que a pessoa que vai, por exemplo, arranjar um emprego, ela quer saber quanto ela vai ganhar e não o que vai fazer. Ou então fazer um trabalho assim secundário qualquer, né? Só para ter assim um certo ordenado para sobreviver. Então são pessoas que se tornam muito doentes. Então eu pus, né, imaginar que pode viver sem trabalhar. Se a pessoa pensa que o trabalho é que traz doença, ela está invertida. Isso é uma inversão. O trabalho, o interesse pela ação é que dá saúde. Então a gente pode dizer que todo bem vem pela ação, principalmente pelo trabalho. E pode notar que, seja como for, a pessoa que é mais dedicada à ação é a pessoa que tem uma vida mais longa e que tem menos doença. Então, esse é um problema fundamental, a questão do indivíduo que quer viver parado. Então, vamos ver agora em terceiro lugar. Pensar que a delinquência que é vantagem. Então, veja a relação de ficar parado com a delinquência. Se a pessoa não se dedica a uma ação, né? Uma ação boa, continuamente, se ele para e não faz nada, deixa, né, de uma ação, deixa do trabalho, ele começa a entrar na delinquência. Como é que ele vai viver, né, sem trabalho? Como ele vai viver sem algo que dá ânimo? Então, notem que, geralmente, o grande valor de um ser humano é o que ele faz. Não é o que ele pensou, não é o que ele sentiu, mas é o que ele faz. O valor de uma pessoa nesse período tão rápido da Terra é justamente verificar, né, que o que é fundamental é a ação, que o bom sentimento vem da ação, que a boa ideia vem da ação, e isso tudo funciona dentro da vida também, vamos dizer, material, orgânica, dando saúde. Então, notem que geralmente as pessoas paradas, elas começam a ter catatonia, começam a ter assim uma atitude assim de desânimo, começam a ter várias doenças. No Hospital das Clínicas é famosa essa questão que 50% das pessoas que vão lá são pessoas fora da vida profissional, são pessoas fora do trabalho, tirando a parte do pronto-socorro, né, que é de desastres, desastre de avião, de carro, tudo isso, mas, em geral, as pessoas que vivem, né, através de
médicos assim orgânicos de hospital, a pessoa que vive em torno disso, ou então falando sobre doença, são as pessoas mais paradas, são as pessoas que não dão valor à ação e não têm ideal. Se a pessoa não tem o ideal de vida, viver para quê, né? Se não vive para o bem, se não vive até na religiosidade, né? Se não vive para um dia encontrar o Criador, né? Deus Pai que criou, se um dia não quiser ir para o reino dele, então por que viver neste mundo, né? Então voltamos na próxima, Dr. Kepp. Vamos dizer tchau já. Tem tchau. que ser amigo do coração. Tem. O que há por trás de um ventilador Kepp Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kepp Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.